Na continuação diz o artigo. O decreto também prevê que os períodos de afastamento em benefício por incapacidade, preste atenção nessa informação. Aquele período em que você esteve afastado por incapacidade para o trabalho, por incapacidade laborativa, não mais serão reconhecidos como especiais. Decreto afeta presunção de nocividade de agentes cancerígenos. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Na apresentação de hoje, vamos repercutir uma matéria publicada pelo portal Consultor Jurídico, Conju, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação. Vejam, a matéria se refere ao decreto 10.410. Este decreto fez significativas mudanças no regulamento da Previdência Social, ou seja, decreto número 3.048 de 99. A propósito, estamos gravando uma série de vídeos lá em nosso canal principal. Eu vou deixar o link da playlist na descrição deste vídeo, bem como deve estar aparecendo na parte superior do seu vídeo, uma série de vídeos que nós estamos gravando lá em nosso canal principal sobre a publicação desse decreto, notadamente das alterações que ele fez no regulamento da Previdência Social. Nos atendo à publicação do Conju, o artigo diz o seguinte: o decreto número 10.410 de 2020, publicado no início do mês, mudou regras da Previdência Social em relação a benefício especial. Preste atenção aqui. Com o novo regramento, os agentes cancerígenos deixam de ter presunção de nocividade, isto porque, se a empresa comprovar o controle dessas substâncias, e aí continua o texto, por exemplo, por meio do uso de equipamento de proteção individual pelo trabalhador, deixa de ter presunção de nocividade. Não é mais presumida aquela situação de nocividade para o trabalhador. Antes, não haveria a necessidade do trabalhador provar que sofreu, que teve a sua integridade física ou a saúde prejudicada em razão da função que você exercia ou do local especificamente que você exercia as suas atividades laborais. E percebam que aqui, mais uma vez, o governo se posiciona do lado dos empregadores, ou seja, do lado mais forte da relação contratual, da relação de trabalho que são as empresas. Isto porque, se a empresa comprovar o controle dessas substâncias, e aí continua o texto, por exemplo, por meio do uso de equipamento de proteção individual pelo trabalhador, deixa de ter presunção de nocividade. Não é mais presumida aquela situação de nocividade para o trabalhador. Na continuação diz o artigo. O decreto também prevê que os períodos de afastamento em benefício por incapacidade, preste atenção nessa informação. Aquele período em que você esteve afastado por incapacidade para o trabalho, por incapacidade laborativa, não mais serão reconhecidos como especiais. Não são mais reconhecidos como especiais, como contagem do tempo especial. Então, se você esteve afastado por incapacidade laborativa, por incapacidade para o trabalho, esse período em que você esteve afastado, lá em nosso canal principal eu gravei um vídeo dizendo que esse período por incapacidade,
ele deve ser, sim, contado para efeito de tempo de contribuição. Entretanto, nós temos aqui essa informação importante de que esse mesmo período, esse mesmo tempo, não será contado ou reconhecido como queira, como especial. Se você for contar, se você pretende utilizar esse período para a concessão do seu benefício de aposentadoria especial, em que se tem uma redução, uma diminuição do tempo requisito para se aposentar, isto não será mais possível. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a advogada Adriane Bramante, lembra que antes havia uma presunção de nocividade. Preste atenção aqui. Antes nós tínhamos uma presunção, era presumida a nocividade, mesmo que o trabalhador utilizasse o EPI, o equipamento de proteção individual. Pouco interessava se o EPI neutralizava ou não a nocividade desses agentes. Agora essa situação mudou, conforme vocês puderam perceber nos esclarecimentos anteriores. Nas palavras da especialista, há muitos trabalhadores, como é o caso dos frentistas de postos de gasolina, por exemplo, que trabalham expostos a agentes cancerígenos e sabe-se que, mesmo com o uso de EPI, equipamento de proteção individual, eles não estão, preste atenção aqui, não estão totalmente protegidos. Abre aspas, fecha aspas aqui, foi o que explicou a doutora Adriane Bramante. Outra informação importante é a seguinte: para ser considerado 100% eficaz, um equipamento de proteção, o EPI, precisa ter certificado de aprovação, troca periódica, ou seja, tem que ter uma manutenção adequada, orientação quanto ao risco por norma regulamentar, como é o caso da NR06. A esse respeito, percebam o que disse a especialista. Essa alteração vai de encontro, ou seja, vai contra estudos que comprovam que os trabalhadores são expostos, mesmo as empresas comprovando as medidas de controle dos equipamentos de proteção. Para o benzeno, por exemplo, há um estudo da Fundacentro que comprova que nenhum equipamento de proteção individual é capaz de eliminar o agente. Abre aspas, fecha aspas aqui para a doutora Adriane Bramante. Vocês perceberam, independentemente da utilização do uso de equipamentos de proteção individual, não neutraliza 100% a nocividade desses agentes. Ou seja, o trabalhador, mais uma vez, será prejudicado. E dessa vez, prejudicado gravemente, tendo em vista que irá enfrentar essa nocividade para a sua saúde, para a sua integridade física, e não poderá fazer nada, nem sequer poderá ser indenizado por esse dano irreparável que ele sofreu ou sofrerá, tendo em vista que, conforme vocês puderam perceber anteriormente, se a empresa, o lado mais forte da relação de trabalho, provar que forneceu um equipamento de proteção individual, ela fica isenta, ela fica desobrigada e o trabalhador é quem, mais uma vez, será prejudicado. Para a advogada Cristiane Hayek, o decreto ajusta as práticas da Previdência à reforma previdenciária e outras alterações normativas, de modo que a interferência do judiciário sobre a concessão de benefícios seja diminuída.
O que aconteceu é um aparelhamento, é uma proteção da autarquia previdenciária em que os beneficiários, os trabalhadores, por mudança na norma jurídica, não encontrarão lastros, não encontrarão mais embasamentos para ajuizar ações. Então, amarraram de tal forma, criaram tanto empecilho, tantas barreiras, dificuldades, que mesmo o trabalhador estando prejudicado, o segurado sendo prejudicado, ele não tem base legal para questionar isto na justiça. Foi isto que aconteceu e não ao contrário. Sobre afastamento, preste atenção aqui. Em relação aos períodos de afastamento em benefícios por incapacidade, não serão mais reconhecidos como especiais. Aqueles períodos de afastamento em gozo de benefícios por incapacidades não serão mais reconhecidos como especiais. A doutora Adriane Bramante lembra que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já discutiu no julgamento do tema 998 que o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus, tem direito ao cômputo desse período como especial. Preste atenção nessa orientação. Nas palavras da especialista, o novo texto vai contra todas as decisões tomadas até agora sobre o tema. E como sempre, o que eu disse anteriormente, o prejudicado é o trabalhador, que não poderá contar como especial, não poderá contar como tempo especial o período em que ficou afastado. Um exemplo é o empregado que ficou 2 anos afastado e não poderá incluir esse período nos 25 anos mínimos, requisito mínimos, exigidos pela nova regra. Não poderá incluir esses 2 anos para somar aqui os 25 anos como tempo mínimo, como requisito mínimo para pedir a sua aposentadoria especial. Abro aspas aqui e fecho aspas para o que advertiu a doutora Adriane Bramante. Espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações para que seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que estamos tratando de assuntos importantes aqui em nosso canal. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, enfim, para que possamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.